Sabe, eu falo com você essa noite sobre algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses dias. Você já teve a experiência, você já viveu essa experiência de ter que enfrentar um dia e você está sonolento, talvez por uma noite mal dormida, talvez por um tipo de trabalho, estresse. Quem já passou por isso? Quem já viveu isso? Sabe quando o olhinho fica pulando assim, ó? Quem já passou por isso? Deixa eu ver isso. Amém, não foi só eu. Amém. E é interessante porque quando você está assim, você tem que lutar para ficar acordado ou lutar para tentar dormir. É na verdade. Mas há um grande perigo quando nós estamos tendo esse tipo de relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus está sonolento. Há um perigo muito grande. Por que é um perigo muito grande? Vou explicar. Porque conforme nós lemos na palavra de Deus, nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, Ele desperta aquele que está dormindo. Amém? Deus desperta aquele que está dormindo. Mas o que fazer com aquele que está sonolento? Que ele não está dormindo. Não tem como despertar alguém assim, porque já está acordado. Então, olha só, Deus, Ele desperta quem está dormindo, mas aquele que está sonolento, não tem como despertar, porque já está acordado. O problema é que está acordado, mas não como deveria. Esse é o ponto. O sonolento, ele está acordado, mas não como deveria. Então não tem como receber um despertamento a alguém assim. Sabe, existem pessoas que estão vivendo dessa forma no seu relacionamento com Deus. Estão acordados, até estão buscando a Deus, mas não como deveria. A palavra do Senhor nos conta uma história. Eu quero ler essa história com você, em 1 Samuel capítulo 3, de um homem que estava nessa condição. Estava acordado, mas não como deveria. Presta atenção. Diz assim: o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos, olha só, é desse personagem que eu estou falando, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, volta e deita-te. Ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. E ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Uau. Nós precisamos entender que, como nós acabamos de ler aqui, que nos dias do sacerdote Eli, a história diz que a palavra de Deus era muito rara. Nos dias de Eli, a palavra de Deus era rara, as visões não eram mais frequentes. Por quê? Porque esse homem chamado Eli, ele estava vivendo esse tipo de relacionamento com Deus. Ele estava vivendo um relacionamento assim, ele estava sonolento no seu relacionamento com Deus.
E a prova disso é que os filhos de Eli, eles estavam vivendo em profundo pecado. E Eli, ao invés de corrigir, ele só falava para os filhos que estavam fazendo errado, mas ele não corrigia. Não adianta nada falar que está errado, tem que corrigir, amém, gente? Mas por que ele estava vivendo assim? Porque o seu relacionamento com Deus estava dessa forma, sonolento. Diga essa palavra, sonolento. Então a palavra diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, quando a palavra fala que a lâmpada de Deus, está falando da revelação de Deus, da luz de Deus, da iluminação de Deus. A palavra está dizendo que antes disso acontecer, o que Deus faz? Deus levanta o menino Samuel. Deus chama Samuel. Agora, olha só interessante, porque quando você está assim sonolento, presta atenção nisso. Deus estava chamando Samuel. Foi necessário falar com Samuel 3 vezes. Samuel ir 3 vezes falar com Eli, para Eli perceber que era Deus que estava chamando Samuel. Quando você está tendo esse tipo de relacionamento com Deus, demora para cair a ficha que Deus está querendo fazer algo grande na tua vida. Foi necessário 3 vezes. Perceba que ele não estava entendendo. Deus estava chamando Samuel para fazer algo grande, mas ele estava lá no seu relacionamento sonolento. Estava acordado, mas não como deveria. Irmãos, tem pessoas que estão vivendo assim com Deus, e Deus está falando, Deus usa uma pessoa, Deus usa outra pessoa, e a pessoa fala, Deus vai ter que confirmar, e Deus está confirmando, reconfirmando, se é que existe a palavra, e está falando, e a pessoa está lá, não cai a ficha, e fica lá envolvido, preocupado com coisas pequenas, e Deus está deixando claro que quer fazer coisas grandes na tua vida. Ei, o Espírito Santo está falando para você aqui hoje, para de ficar preocupado com coisas pequenas, porque grandes coisas estão chegando na tua história. Mas precisa cair a ficha. Você não pode ficar tendo esse relacionamento sonolento com Deus. Está na hora de verdadeiramente isso mudar. E eu creio que hoje é o dia da mudança na sua vida. De você começar a perceber. Ei, quem sabe você é uma pessoa que está focada. Olha que o Espírito Santo está falando isso para mim aqui agora. Talvez você é uma pessoa que está focada no seu dia a dia em coisas tão pequenas. E a Bíblia fala, cuidado com as raposinhas, porque elas que destroem o vinhedo. Você está focado em coisas tão pequenas e você não está ouvindo que Deus está vindo com coisas grandes sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua vida profissional. Grandes coisas estão chegando. Só que quando você está assim, sonolento, deixa eu te explicar algo aqui essa noite, que essa é a grande chave que eu já quero te dar aqui. Você está comigo nessa palavra? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está sonolento, não resolve um despertamento. O que resolve verdadeiramente é um bom descanso. Tem alguns que já estão entendendo. Deus está falando para você aqui hoje. Se você está sonolento, antes do avivamento, antes do despertamento, você precisa voltar a confiar em mim. Você precisa voltar a descansar na minha presença. Você precisa voltar a descansar na minha palavra. Você precisa voltar a descansar nas minhas promessas. Você precisa voltar a descansar em Deus, porque quando você descansar em Deus, então Deus vai vir com um grande despertamento na tua vida, e algo poderoso vai acontecer. Pode aplaudir Jesus. Primeiro vem descansar em Deus, depois o despertamento. Bate a mão na mão do seu vizinho e fala, primeiro você descansa em Deus, depois o avivamento chega. Quem pegou isso aqui? Como Samuel estava fazendo. Você percebeu que a Bíblia fala que Samuel, quando Deus começa a chamar ele estava dormindo aonde estava a Arca da Aliança. Deixa eu explicar para você. A Arca da Aliança, naquele tempo, era onde Deus se manifestava. A Arca da Aliança simboliza para nós a presença de Deus se manifestando, como está se manifestando aqui essa noite. A Arca da Aliança era onde Deus estava, aonde Ele fluía. E olha só, Samuel estava dormindo ali, onde estava a Arca da Aliança. Você precisa voltar a descansar onde está a Arca da Aliança. Você precisa voltar a descansar na presença do Espírito Santo. Tem descanso de Deus na presença do Espírito Santo de Deus. Esse
esse é o lugar onde a sonolência vai embora. Esse é o lugar de descanso. Deixa eu te falar uma coisa. Deus manda te dizer aqui essa noite: tem descanso para você. Sabe, talvez você entrou aqui e você acha que você vai viver a vida inteira esse sofrimento, esse tormento, essa amargura. Talvez você já até se acostumou a falar: eu acho que vai ser assim para sempre. Deus está falando para você aqui essa noite: tem descanso chegando para você. Sua tormenta não vai ser para sempre. Tem descanso. Então, sabe, o que acontece quando nós estamos sonolentos? É sobre isso que eu quero falar um pouco com você aqui. O que acontece quando a gente está sonolento? Primeira coisa, quando você está sonolento, você perde velocidade. Diga comigo, velocidade. É ou não é verdade? Já tentou dirigir quando você está assim? A primeira coisa que você faz é tirar o pé do acelerador. É ou não é? Gente, eu lembro uma vez, quando a gente fez um passeio, há uns bons anos atrás, eu, minha família e mais algumas famílias, a gente fez um bate-volta. A gente foi num clube e a gente combinou que ia ser um bate-volta, e a gente saiu 4 horas da manhã, e a gente parou naquele posto Graal. Sabe aquele posto que o pessoal está trabalhando lá para pagar a conta até hoje? Estou brincando, está gravando, meu Deus. Vão me cancelar. Depois vocês cortam isso, tá, gente? É brincadeira, tá, gente? Eu gosto muito de tomar café lá com a minha esposa. E a gente estava nessa viagem. E chegamos, gente, no começo aquela empolgação, clube. Tomou água, loucura e pá. Terminou o passeio, tarde da noite, a gente falou: a gente ainda vai jantar, hoje a gente vai aproveitar. Irmãos, e foi ficando tarde. Eu sei que a gente foi pegar a estrada, já era tarde. E aí eu comecei a olhar no retrovisor, um dos carros foi ficando para trás. Eu falei: mas cadê aquele cara? E aí eu falei: o que está acontecendo? Aí depois eu fui conversar com a pessoa falou para mim assim: não, é que eu estava lá com muito sono e eu acelerava, mas quando eu vi eu já estava a 60 por hora. Porque quando você está sonolento, você perde velocidade. Quando você está sonolento com Deus, no seu relacionamento com Deus, você começa a perder velocidade. Você já começa a orar menos. Você já começa a viver menos igreja. A sua Bíblia já começa a empoeirar, ou então você já nem acessa mais ela no seu celular. Quem está aqui? Vai tirando o pé do acelerador, né? Aquelas coisas que você já tinha vencido, agora já demora para vencer de novo, né? Aquela mágoa que você já tinha deixado de lado, você já começa a demorar para perdoar, você já começa a demorar para abandonar alguma prática pecaminosa. Por quê? Porque você está perdendo velocidade. Isso é uma sonolência no seu relacionamento com Deus. Você vai começando a perder velocidade. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui. Quando você volta a descansar em Deus, a velocidade volta. Você ganha velocidade novamente. A palavra fala em 1 Reis capítulo 18, conta o momento que a nação de Israel estava vivendo um sincretismo religioso muito grande. Eles adoravam a Deus, mas eles também adoravam a Baal. E Deus levantou o profeta Elias com uma mensagem dura, uma mensagem de juízo, para confrontar a prostituição espiritual daquele povo, para confrontar a prostituição espiritual do rei Acabe. E a mensagem era o seguinte: que enquanto eles não voltassem a clamar só o Senhor é Deus, não ia chover sobre Israel. Fato que ficaram 3 anos e 6 meses sem chover em Israel, até que chegou o momento que aquele povo se arrependeu e eles começaram a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode levantar suas mãos e declarar isso: só o Senhor é Deus. Você está declarando isso sobre a tua vida. Diga: só o Senhor é Deus. Quando eles fizeram isso, a Bíblia fala que então Elias veio com uma nova mensagem. Ele diz: agora a chuva vai vir. Chuva é sinal de bênção.
agora a chuva vai chegar. Agora imagina, ele está declarando uma palavra, irmão, presta atenção, é uma palavra de responsabilidade. Declarar que ia chover no lugar que não chovia 3 anos e 6 meses. Irmãos, a Bíblia fala que ele pegou o seu discípulo, ele foi lá para o monte orar. Nós já estamos no monte, amém, gente? Porque tem gente que é daquela época que falava assim: pastor, vamos para o monte. A gente já está no monte. Aleluia. Eles estavam lá no monte. E a Bíblia fala que Elias colocou ali a sua cabeça entre os seus joelhos. E ele começou a orar. E ele fala para o seu discípulo: olha lá para a banda do mar, vê se tem sinal de chuva. 6 vezes o discípulo dele foi voltando e falando: olha, não tem nenhum sinal. Na 7ª vez o discípulo falou para ele assim: ó, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Elias pega e fala para ele assim: ó, então corre, fala para Acabe pegar o carro dele e correr para Jezreel, porque a chuva está chegando. Aí sabe o que aconteceu nesse momento? Presta atenção nisso. Acabe, que era o rei, pega o carro dele, obviamente que não é o carro como a gente tem hoje, era carro de bois. Ele pegou o carro dele e estava indo para Jezreel. Mas a palavra fala que o poder do Espírito Santo, a mão de Deus veio sobre Elias, e Elias a pé chegou primeiro que Acabe, que estava no carro. Vou explicar esse mistério para você. Quando você volta a descansar em Deus, você ganha velocidade, e o espiritual na sua vida ganha do natural. Não, tem algumas pessoas que acreditaram, mas eu vou falar de novo. Quando você volta a descansar em Deus, você ganha velocidade, o espiritual vence o natural na sua vida. Sabe o que isso quer dizer? O perdão vence a ofensa, a alegria do Senhor vence a depressão, o poder do Espírito Santo vence o pecado. Oh querido, creia nessa noite que a fé vai vencer todo tipo de desânimo na sua vida, porque quando você descansa em Deus, o espiritual vence o natural. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo está falando para você aqui hoje: eu vou fazer uma virada de chave na tua vida, e o espiritual vai começar a vencer o natural. Vocês estão pegando essa palavra? O mundo espiritual, irmão, deixa eu te falar uma coisa, é mais real do que o mundo natural. E tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo natural. Isso quer dizer que o mundo espiritual é mais rápido que o mundo natural. Então quando você é alguém que não tem esse relacionamento sonolento com Deus, sabe o que acontece? Tudo que acontece aqui na tua terra, na terra, tudo que acontece na sua vida natural, o espiritual já te avisou e você já está preparado. Eu fico imaginando o Acabe chegando com o carrinho dele lá, e Elias, eu estou imaginando, amém, gente? E Elias batendo um pezinho assim, tomando uma água aqui. Como que você chegou primeiro? O espiritual vence o natural. Quem está pegando essa palavra aqui? Diga para o teu vizinho, fala assim: o espiritual vence o natural. Vocês estão pegando isso aqui hoje? Meu Deus do céu, vai acontecer algo lindo na tua vida essa semana. A segunda coisa que eu quero falar com você, quando nós estamos sonolentos, a segunda coisa que acontece, sabe o que é? A gente perde o reflexo, é ou não é? Quando você está sonolento, irmão, você começa a perder o reflexo, você já não começa a perceber muito bem quem está do seu lado. E quando você está assim no seu relacionamento com Deus, você perde o reflexo, e você já não começa a ver de onde o inimigo está vindo te atacar. Porque deixa eu te falar uma coisa, o inimigo vai atacar você sempre, e ele não para de atacar. Só que ser atacado é uma coisa, ser atingido é outra coisa. Todo tempo ele vai te atacar. Ser atacado é uma coisa, ser atingido é outra coisa. E há uma promessa de Deus para mim e para você, de nós não sermos atingidos. O salmista fala no Salmo 91: 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então se você é alguém que está sendo muito atingido pelas circunstâncias, pela situação, se tudo tem abalado você, se tudo tem derrubado você, se tudo tem parado você, é sinal que você está tendo um relacionamento de sonolência com Deus, sonolento com Deus. Está na hora de você voltar a descansar na presença de Deus. E aqui eu preciso falar algo muito importante. Quando você não descansa, ou não volta a descansar em Deus,
você acaba descansando no colo do inimigo. Esse é o problema. Você vai acabar descansando no colo errado. A palavra fala em Juízes, a partir do capítulo 13, da história de um homem chamado Sansão. Deus levantou esse homem no tempo de Juízes para combater os inimigos do povo de Deus, os filisteus. A missão de Sansão era essa. Sansão tinha um propósito, Sansão tinha uma missão, assim como você tem uma missão, assim como você tem um propósito. Eu estava hoje fazendo um culto fúnebre e eu estava falando algo ali para eles. Eu falei assim: olha, a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Você tem um propósito, nós temos um propósito. E a missão, o propósito de Sansão era exterminar, acabar com os filisteus. Mas quando você olha para a vida de Sansão, que recebeu do céu, que recebeu de Deus uma força sobrenatural, e o segredo da força de Sansão estava em não cortar os seus cabelos. Ele não poderia falar isso para ninguém, era a sua consagração, era o segredo, era algo entre ele e o Senhor e os seus pais. O que ele fez? Quando a gente olha para a vida dele, a gente vê Sansão casando com uma filisteia. Mas não era para ele acabar com aqueles inimigos do povo de Deus. Não, ele foi lá e casou com a filisteia. Um pouco mais para frente está lá Sansão se relacionando com Dalila, uma prostituta, uma filisteia. Sabe o que ela fez? Ela persuadiu ele até ele revelar todo o segredo, algo que era entre ele e o Senhor. O segredo do poder, da força dele, ele revelou para aquela mulher, para uma filisteia. Deixa eu falar uma coisa para você aqui hoje, antes da gente continuar. Cuidado com quem você conta os seus segredos. Cuidado com quem você coloca perto de você. Porque tem pessoas que só estão chegando perto de você, enviados pelo inimigo para roubar a sua consagração. O que ela fez? Ela fez isso. Aí o que aconteceu? Ela corta o cabelo dele, ela faz ele dormir no colo dela, ó, dormindo no colo do inimigo. O texto fala isso. Dormindo no colo dela, ela corta o cabelo dele e manda chamar os filisteus para pegar Sansão, porque agora ele estava sem a força. A Bíblia fala que Sansão ele desperta achando que ele ia fazer como das outras vezes, mas a palavra fala que Sansão não sabia que Deus já não estava mais nele. Isso é muito forte, irmão. Você pode dizer misericórdia? Deus não estava mais nele. Os filisteus pegaram ele porque a força dele já tinha ido embora. Vazaram os olhos de Sansão, ele perdeu a visão. E colocaram ele para rodar moinho, para divertir os filisteus. O Espírito Santo falou algo para mim, eu preciso liberar para a tua vida. Vocês estão comigo nessa palavra? Quando você não descansa no Senhor, você vai acabar descansando no inimigo. E sabe o que vai acontecer? Quando você acordar, você vai se ver sem força para combater tudo aquilo do inimigo que está vindo sobre a tua família, tudo aquilo do inimigo que está vindo sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado. Quantos pais não têm mais força de Deus para combater o que o inimigo está fazendo na vida dos filhos? Quantos maridos não têm mais força de Deus para combater os ataques do inimigo na vida da esposa? Quantas esposas também não têm mais força de Deus para combater o que o inimigo está fazendo na vida do marido? Quantas pessoas não carregam mais força de Deus, perderam a consagração, não tem mais força de Deus para combater o inimigo? Mas eu acho maravilhoso a história de Sansão. Uma coisa que eu quero falar para você aqui: depois de tudo isso, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer.
Porque Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que faz de novo, Deus é um Deus de esperança, Deus é um Deus da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta chance. Deus está te dando mais uma chance aqui hoje. Ele está falando para você: o seu cabelo precisa voltar a crescer, você precisa ser um homem consagrado, uma mulher consagrada, alguém cheio do Espírito Santo. O cabelo dele voltou a crescer. Está na hora de você dormir no colo certo, no colo do Pai, no colo do Pai. Gênesis capítulo 2 fala de um homem que dormiu no colo certo, Adão. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança fez. Deus olhou para o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só, e Ele disse: far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe corresponda. Deus fez a mulher. Agora sabe como é que isso aconteceu? Estava lá Adão dormindo em Deus, descansando em Deus. Deus deu esse descanso para ele. Deus fez ele dormir e pegou a costela dele, e da costela dele, enquanto ele descansava, Deus fez a mulher. Pega isso que é muito forte que eu vou te falar aqui. Quando você descansa em Deus, Deus pega do que você já tem e cria e faz algo maravilhoso, algo grandioso na sua vida. Aí Ele vem e te desperta, e quando você acorda porque você descansou em Deus, Ele vem e desperta você com um grande avivamento. Você vê acontecer na tua vida aquilo que seria impossível acontecer pelas suas próprias mãos, mas pelas mãos do Criador está acontecendo. Está na hora de você voltar a descansar no Senhor. Descanse nele, descanse no colo do Pai. Se você chegou aqui, você estava descansando no colo errado, Deus te chama para o colo dele essa noite. Ele diz para você: vem, filho amado, vem para os meus braços. Eu vou fazer coisas maravilhosas através da tua vida. Você pode declarar isso? Diga assim: eu vou, Senhor. Erga suas mãos, diga: eu vou para os teus braços de amor.